O Senhor esteja convosco. Anúncio da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos para o céu e rezou, dizendo: Pai Santo, guarda-os em teu nome, o nome que me destes, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome, o nome que me deste. Eu guardarei-os e nenhum deles se perdeu. Eu guardei-os e nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição, para se cumprir a Escritura. Agora eu vou para junto de ti, digo estas coisas estando ainda no mundo, para que eles tenham em si a minha alegria plenamente realizada. Eu lhes dei a tua palavra, mas o mundo os rejeitou, porque não são do mundo, como eu não sou do mundo. Não te peço que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Eles não são do mundo, como eu não sou do mundo. Como consagra-os na verdade, a tua palavra é verdade. Como tu me enviastes ao mundo, assim também eu os enviei ao mundo. Eu me consagro por eles, a fim de que eles também sejam consagrados na verdade. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Podem sentar um pouquinho? Cuidai de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos colocou como guardas para pastorear a igreja de Deus, que ele adquiriu com o seu sangue, com o sangue do seu próprio Filho. Quando a gente vê o testemunho de Paulo, quando a gente escuta o que Paulo fala de Jesus, de verdade, a gente até tem vontade de seguir Jesus que Paulo anuncia. Porque Paulo anuncia, a maneira como Paulo fala de Jesus é uma maneira apaixonante, é empolgante. É gostoso de ouvir Paulo dizer, quando ele fala de Jesus. E ele faz um alerta para a comunidade de Éfeso, aqui descrita nos Atos dos Apóstolos. Ele faz um alerta, ele faz um apelo. Eu sei que depois que eu for embora, aparecerão entre vós lobos ferozes, que não pouparão o rebanho. Paulo, ele exerceu a sua missão, ele exerceu o seu ministério, primeiro como pregador, primeiro como evangelizador, como missionário, para apresentar Jesus e tornar Jesus conhecido, e também como pastor. E aí tem uma realidade importante, porque Paulo não anunciou o Evangelho com a intenção de receber alguma coisa em troca do anúncio. Alguma coisa material, dinheiro, vamos falar o português claro. Ele não anunciou o Evangelho para receber um pagamento, ou para ser reconhecido. Não, ele anunciou o Evangelho para que as pessoas conhecessem Jesus Cristo. Porque para Paulo o Evangelho é Jesus Cristo. Não é um livro. Não são alguns conjuntos de escritos. Não, o Evangelho para Paulo é a pessoa de Jesus, que ele encontrou lá no caminho de Damasco. E a partir daquele momento mudou a vida dele.
Em tudo vos mostrei que trabalhando deste modo se deve ajudar os fracos, recordando as palavras do Senhor Jesus que disse: há mais alegria em dar do que receber. E este dar não é dar alguma coisa. Dar alguma coisa também, materialmente falando, mas dar-se a si mesmo, para que o Evangelho continue sendo anunciado. E é esta a realidade que Paulo está terminando. Ele está terminando a sua missão. Ele está se despedindo, como Jesus está se despedindo dos seus discípulos. No Evangelho nós temos duas coisas que me impressionam nesse texto do Evangelho. A primeira é que Jesus ele está rezando ao Pai pelos seus discípulos. Portanto, Jesus está rezando também por mim e por você. Para que a nossa fé seja fortalecida, para que nós não desanimemos nas dificuldades, nos problemas, nas situações difíceis do caminho. Que muitas vezes a gente enfrenta dificuldades, e nas dificuldades a gente precisa aproximar ainda mais de Jesus, para que quando a gente possa passar as dificuldades junto com Ele, buscá-lo ainda mais e estar ainda mais perto dele. Então, o primeiro aspecto que me chama a atenção no texto é: Jesus está rezando pelos seus discípulos, rezando ao Pai, entregando a vida dos seus discípulos nas mãos do Pai. E o pedido de Jesus para o Pai, rezando para os seus discípulos, versículo 14, do capítulo 17 do Evangelho de João: eu lhes dei a tua palavra, mas o mundo os rejeitou, porque não são do mundo, como eu não sou do mundo. Então vejam, a realidade é essa. Tem muitos cristãos que se dizem discípulos de Jesus, querendo ser elogiados pelo mundo. O mundo é contrário à vida cristã. O mundo não quer saber de Jesus, o mundo não quer saber de Cristo. Então, se nós buscamos o elogio do mundo, nós nos tornamos, eu vou usar esta palavra, nós nos tornamos inimigos de Jesus, porque o mundo não é amigo de Jesus e não gosta de todos aqueles que se aproximam de Jesus. Eu lhes dei tua palavra, mas o mundo os rejeitou, porque não são do mundo, como eu não sou do mundo. Eu não te peço que os tires do mundo. Eu acho essa frase, aqui o segundo ponto, essa frase é fenomenal no meio do texto. Jesus diz assim, olha lá, vou ler de novo. Não te peço que os tires do mundo, mas que os guarde do maligno. Eles não são do mundo, como eu não sou do mundo. Nós não somos do mundo, nós não somos aqui da terra, não, gente. Aqui nós estamos de passagem. O trem vai passar daqui a pouco ali. E se você estiver no trem, no ponto do trem, você vai. E se você não estiver no ponto do trem, você vai ficar. Porque o nosso mundo não é aqui. Nossa vida não é aqui, não. Constrói a vida como se tudo fosse acabar aqui nesse mundo, você está fora do trem. Eu pensei que foi outra coisa, mas fora do trem. Se você viver de acordo com este mundo, você vai ficar fora do trem. Aí não adianta correr para pegar o último vagão, porque daí o trem passou. Não somos deste mundo. Não somos deste mundo.
Consagra-os na verdade, a tua palavra é verdade. Como tu me enviastes ao mundo, assim também eu os enviei ao mundo. Eu me consagro por eles, a fim de que eles também sejam consagrados na verdade. E este enviou ao mundo é forte, porque lembram daquela passagem que Jesus está enviando os discípulos, os 72? Jesus diz, eis que eu vos envio como cordeiro para o meio dos lobos. Eis que eu vos envio como cordeiro para o meio dos lobos. É no mundo que nós deveremos ser presença de Jesus. É no mundo que nós deveremos mostrar que somos cristãos. O nosso tema de hoje fala sobre alegria. Tem muitas coisas que a gente pode falar sobre alegria. A alegria que nós estamos falando, a alegria que Jesus está propondo lembram o cântico de Maria, Magnífica? Lá tem uma frase que vale a pena a gente meditar. Esta frase é justamente o que nós precisamos. A minha alma engrandece o Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Meu espírito se alegra. Então é a alegria de ter no coração a presença de Jesus. A alegria de poder conviver com Jesus. Como Jesus disse esses dias, eu disse-vos estas coisas para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja perfeita, seja plena, seja completa. A alegria dos apóstolos que nós ouvimos no início da Páscoa, aqueles apóstolos que apanhavam, que eram perseguidos, que sofriam pedradas e ficavam felizes por causa de Jesus. A alegria que nós também devemos ter no coração, que o Papa Francisco diz tanto naquela primeira encíclica, Evangelii Gaudium, alegria do Evangelho, primeira exortação do Papa Francisco. Que ele diz que nós cristãos evangelizamos com alegria. Nós devemos perder, ele usa esta expressão, para que a evangelização seja algo encantador em nós, nós precisamos perder a cara de velório. O Papa Francisco diz. O que não significa que um cristão não tenha dificuldade, não tenha problema, não tenha situação difícil. Não, esta alegria não é ausência de dificuldade, não. Porque se for avaliar, pensa num ser que vive em dificuldade. O cristão. Não, né? Vocês não acontece isso com vocês, né? Só comigo. Só o padre que passa por isso. Vocês não passam por isso, né? O povo não passa por isso, só o padre. Mas quando a gente olha por tantas dificuldades, tantos problemas, tantas situações difíceis à nossa volta, e mesmo assim a gente consegue se manter sereno, manter tranquilo e manter alegre. É a alegria do cristão, é a alegria de Jesus, é a alegria que brota como fruto do Espírito Santo. É a alegria que toca profundamente o coração da gente. De repente, quando você passou por uma situação difícil, você se aproxima de alguém e aquela pessoa fala alguma coisa tão profundo ou faz alguma brincadeira e de repente você está sorrindo, você passou por uma dificuldade tremenda, um sofrimento tremendo. De repente se aproxima de certas pessoas, aquelas pessoas têm a capacidade de soltar aquelas frases curtas ou de contar algumas coisas engraçadas e de repente a gente está rindo, gargalhando e a gente já não lembra mais, pelo menos naquele instante, do sofrimento, da dificuldade que a gente passou. É desta alegria que eu estou falando. Que precisa habitar do nosso coração para que a gente possa, com maior eficácia, mostrar para o mundo que vale a pena seguir Jesus. Por isso, um cristão não deve ter cara de Sexta-feira Santa, deve ter cara de Domingo de Páscoa, feliz, alegre.
para que quando alguém olhar para a cara de um cristão, olhar para um discípulo de Jesus, queira se aproximar de Jesus. Porque no cristão habita uma santa alegria. Eu teria muitas coisas para falar sobre isso, mas faço apenas algumas citações aqui. Paulo conseguia sempre contentar seus irmãos, pois a alegria que dele emanava era muito fecunda. Alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos no Senhor o tempo todo, dizia Paulo. Na segunda carta aos Coríntios, ele chega a confessar, transbordando de alegria em todas as nossas tribulações. Alegro-me quando sou fraco. Nada, portanto, pode perturbar a alegria cristã. É um dom do Espírito Santo que nos permite ser alegres, até mesmo nas situações difíceis, e de agir, inclusive, nos momentos obscuros. É desta alegria, este fruto do Espírito Santo que nós precisamos pedir constantemente. E aí, duas citações, porque nós também precisamos tomar certo cuidado e perceber que isso também existe. Aí, o oposto da alegria é a tristeza. Não precisa nem falar, né? O oposto da alegria é a tristeza. Sempre será. Aquele sentimento pelo qual tudo parece mais pesado. Ainda uma variante da tristeza que no nosso mundo contemporâneo se conhece bem, chamada depressão. O quão é difícil. Aí o autor cita aqui, né? Depressão, mau humor, melancolia. O desencadeamento da tristeza. Você já experimentou ajudar alguém que está com depressão? Gente, como é difícil. Como é difícil. E não é falta de Deus, não é falta de fé, não é falta de oração. A gente precisa descobrir certas realidades para a gente poder ajudar. Eu, como padre, né? Muitas pessoas que sofrem com depressão, às vezes procuram aconselhamento. E a gente, como padre, né, tem que manter-se firme para poder orientar. E é uma realidade muito difícil, porque se manifesta de diferente para cada pessoa. Cada pessoa vive esta melancolia, esta depressão de um jeito. De modo que o que serve para uma não serve para outra. A gente não consegue usar outras pessoas como base. Eu apliquei isso a fulano, vou aplicar isso também, que vai dar certo, que vai resolver. Não dá. Então, e cada vez mais isso tem aumentado. E parece-me que na pandemia o número de pessoas com depressão aumentou, né? Tristemente. E a gente precisa, né, dar respostas a isso. Quantas pessoas hoje são afetadas pela depressão? Os especialistas afirmam que 1 em cada 6 pessoas passam regularmente por momentos depressivos em sua vida. 1 em cada 6 pessoas. É bastante. É bastante. Então, a gente precisa, né, se atentar para isso. Como resistir à atitude da tristeza? Como resistir? Como superar a depressão, uma doença social tão difundida? Uma opção, não é tudo.
E não é só isso, mas uma opção, um caminho. Indicamos aqui. Invocando o Espírito Santo. Pois a alegria é o oposto da depressão. E é preciso, então, invocar o Espírito na certeza de que a alegria existe, de que ela será no fundo de nós mesmos, de que ela está no fundo de nós mesmos, porque ela é a presença de Jesus ressuscitado, ainda que esteja escondida. Assim como a lua, quando não pode ser vista, a alegria vem e virá. É tal a certeza cultivada no coração, e tal certeza cultivada no coração ajuda a superar as depressões, mau humores e escuridão. Alegria é a jovialidade. Alegria e a jovialidade são virtudes sociais de grande serventia, muito importantes para o nosso tempo em que vivemos. Alegria e a jovialidade. Repito, a invocação do Espírito Santo para curar e libertar-nos da depressão é uma forma. Não é tudo e não é somente isso necessário. Precisa de outros elementos. Como de acompanhamento familiar, de acompanhamento de um profissional de saúde. De muito amor, de muita paciência. Né? Porque tudo que se diz para uma pessoa com depressão muito pouco efeito faz. Por isso que a gente precisa pedir o auxílio do Espírito Santo para a gente tentar ajudar. Mas é importante a gente guardar isso no coração. Nós precisamos cultivar a alegria em nosso coração. E a alegria de sermos discípulos de Jesus. Porque a gente, como discípulo de Jesus, muitas vezes a gente está desanimado, frustrado, chateado, com cara de velório. Aí as pessoas olham para nós e falam assim, está assim porque é cristão, imagina se não fosse. Se sendo cristão está assim, e se não fosse, como é que estaria? E é impressionante, né? Basta você observar, né? Por exemplo, às vezes você vai em velórios, né? Agora não está podendo mais por conta da pandemia. Mas você vai em velório, aí você vê lá os membros da família chorando pelo finado ali. Às vezes você conhecia a família, assim, tinha um contato. Aí a pessoa está tão triste que você vê a pessoa chorando, do nada você está chorando também. Não é? Ou não acontece isso com vocês? Você não tem nenhum vínculo de sangue. Assim, não, além da tristeza do amigo que perdeu o ente querido, não tem nenhum vínculo de sangue. E de repente você vê as pessoas chorar, você está chorando também. O contrário também é verdadeiro. De repente você está naqueles dias, naquela DP, né, como diz por aí, e de repente chega uma pessoa feliz, uma pessoa alegre, sorrindo, dando gargalhada perto de você. Você, sem saber o motivo pelo qual a pessoa está rindo, você está rindo também. Ou não? Então, aplique isso na realidade do Espírito Santo agindo na vida de cada um de nós. Nós sendo felizes e sendo alegres por causa de Deus e por causa de Jesus. Quanto mais nós iremos contaminar com a alegria que vem de Jesus, aquele que de repente está triste, aquele que de repente está chateado, aquele que de repente passou por um momento difícil, passou por alguma situação difícil. Isso é o segredo para a gente passar pelas dificuldades da vida e para a gente, com entusiasmo, manifestar a presença de Jesus que está no meio de nós. Ou então nós não acreditamos que Jesus está no meio de nós. E se Ele está no meio de nós, nós passaremos pelos momentos difíceis com um sorriso, porque nossa confiança estará sempre voltada para Jesus. O que te faz triste?
que te deixa triste? Por que você está triste? Qual o motivo da sua tristeza? Ainda que o motivo da sua tristeza sejam justos, você tem, com certeza, muito mais motivos para estar alegre, para estar feliz. E o motivo pela qual você deve estar feliz é a própria pessoa de Jesus. Somente pelo fato de Ele estar com você e de você saber. Lembre-se desse texto. Nos momentos de dificuldades da sua vida, lembre-se que Jesus se colocou em oração por você. Jesus se coloca em oração por você todos os dias. E isso é tremendo. Jesus reza por mim. Se a gente toma consciência disso, até a tristeza dá pulo de alegria. Lembrar que Jesus está rezando por mim. Olha que coisa mais linda. Só isso já valeria tudo isso que o padre falou. Então, deixemos a alegria de Jesus tomar conta do nosso coração e assim a gente ser um discípulo fervoroso e evangelizemos com a nossa própria vida, sem a necessidade de falar muitas coisas. Apenas com a nossa presença nós podemos evangelizar, porque Jesus habita em nós, na potência do seu Espírito. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.